sala bonita, cheia de gente. Terça-feira achei que ia ter umas 10 pessoas, de repente está cheio de gente. Bem, eu vim conversar com vocês a respeito de nossos pensamentos, de nossa mente. Os espíritos amigos sempre nos lembram que tudo tem por base a mente, o pensamento. E é interessante que, se a gente pensar um pouquinho, nós estamos, digamos, no ônibus andando, ou numa reunião do clube, ou qualquer coisa, e a gente vê um grupo de pessoas conversando. E se a gente, que é meio curiosa, começar a perceber o que é que está sendo falado? Vocês já não fizeram isso alguma vez? Quietinho, observando alguém, conversando com alguém. E nessa observação, a gente chega à conclusão que aquele grupo que estava falando era desta ou daquela ordem. Se estava com um pensamento bom, se não estava, se estava tramando alguma coisa, se eram muito frívolos, não é assim? Então, vejam, que a gente já conhece o outro pelo que ele conversa, pelo que ele fala. Mas como a gente tem, no Espiritismo sempre fala, não pensa muito no outro, pensa em você. Então, não é criticar, observar o que o outro fala, mas pensa como você fala, como é que você é. E a gente fica pensando. Muitas vezes a gente fala coisa que na hora comecei a falar. Outras vezes você vai falar, você pensa um pouco. Por exemplo, hoje eu pensei o que eu ia falar. Então, não estou falando aqui o que vai surgindo na minha cabeça, já foi pensado antes. Então, tudo na nossa vida começa com o nosso pensamento, com a nossa mente. Por exemplo, a dona de casa levanta. Logo, o que ela pensa? Poxa, mas não tem pão, deixa eu fazer alguma coisa no lugar do pão. E o almoço, o que vai ser? E isto? Puxa, hoje é dia de lavar roupa, então preciso ver se tem sabão. Não é? Então, a gente já fica pensando, coordenando o nosso dia. O fazendeiro também levanta, o pensamento é outro. Preciso chegar logo na fazenda, que é tempo de arrumar cerca. Será que eu vou ter gente suficiente? Ou então, o milho está na hora de colher. Preciso de gente. Ou então, aquele dono de escritório. Mas eu preciso hoje ir até o banco. Então, veja que tudo começa com o pensamento. Qualquer coisa que a gente faça, é a nossa mente que está em ação. Então, a preocupação dos espíritos amigos é nos informar desta responsabilidade do que nós estamos pensando. Porque eu penso, depois eu falo, e depois eu executo. Vamos voltar para a dona da casa. Levantou, pensou, pensou. Chega na hora de tomar café, Joãozinho fala para o filho, pega para a mamãe a manteiga que está lá na geladeira. Então, ela fala o que ela antes tinha pensado. E depois o Joãozinho executa aquele pensamento. Então, veja que são 3 grandes fases. O pensar, o falar e o executar. E nesse falar, a gente nota que o pensar, o falar, o executar, são forças que existem mesmo. Forças grandes, que a gente não vê agir, mas que existem. Então, dizem os espíritos amigos, que os nossos pensamentos são como se fosse o nosso hálito mental. Que eles, espíritos, veem o nosso pensamento, as nossas formas de pensamento. E pelo que nós pensamos, eles veem como nós somos. E é interessante a gente ver que vocês, garanto que se sentem melhor junto a pessoas que pensam mais ou menos como vocês. Assim formam amigos, vão para clubes juntos e, às vezes, chegam a se unir para alguma coisa mais nobre. E, assim como nós
podemos executar no bem, que é o que espero que todo mundo aqui faça, tem muitos companheiros encarnados que, infelizmente, pensam errado, falam errado, executam errado. Então, assim como nós procuramos exalar nosso hálito mental bom, esse hálito mental se une, formando, digamos, nuvens mentais de coisas boas. Ou, se nós constantemente preferimos coisas menos boas, formamos nuvens mentais menos boas. E assim como a gente faz amigos entre encarnados, também fazemos amigos entre os desencarnados. Porque não é porque morreu que se torna muito bom, ou se era bom, se torna mal. Continuamos a ser as mesmas pessoas. E lá no mundo espiritual, eles também, os espíritos, se unem bons, menos bons, e aqueles que querem uma situação difícil. Esses espíritos de luz que se reúnem, eles têm uma porção de trabalho no mundo espiritual. Eles nos ajudam desde a hora de nós pensarmos na nossa reencarnação, nos orientam, nos dizem a programação que nós precisamos ter para uma evolução quando estivermos aqui. Outro grupo de espíritos se reúnem mais ligados à parte científica, outros à parte de artes e inúmeras coisas, assim como nós aqui na Terra nos reunimos com inúmeros problemas, ou soluções, ou vontades. E as formas de pensamento que esses espíritos emanam se juntam às formas de pensamento que nós, encarnados, emanamos, formando bolsões de paz. Acredito que todos nós aqui fazemos isso. Bolsões de pensamentos bons. E eles, os espíritos menos bons, se reúnem também, formando enormes bolsões, muito trevosos, dos pensamentos dos encarnados e dos pensamentos dos desencarnados, que se unem, formando o que a gente diz de regiões infernais, que na realidade não são materiais, só existem enquanto os espíritos encarnados e desencarnados estiverem pensando em coisas menos boas e se dissolvem quando os pensamentos se modificam. Então, vejam vocês a responsabilidade que nós espíritas, que sabemos dessa emanação mental, que age mesmo, tem sobre nossas vidas. Temos que ter uma preocupação muito grande com a nossa mente, com a nossa fala, com a nossa execução. Quando se refere à fala, que é a consequência do pensamento, vocês dão de convir que tem vezes que a gente ouve gente falar, que gostoso, que paz. Tem hora que é uma irritação, aquela fala irritada, que até a gente assusta. Eu lembro muito disso quando nós, pais, falamos com nossos filhos. Lembrando que pensamento é força, pensamento cria. Como é que nós tratamos o nosso filho? É comum a gente ver casais que vê o filho que é meio brincalhão, meio bagunceiro, e fica dizendo, meu filho, você é terrível, você é bagunceiro, é isso, é aquilo. Ou então, eu vi uma mãe que o filho pegou um docinho fora de hora, você é ladrãozinho, brincando, mas você é ladrãozinho. E eu sempre digo, essas palavras marcam. Cuidado, não fale assim. Lembre ao filho que ele tem de bom. Se ele for bagunceiro, mas fizer de vez em quando uma coisa boa, esqueça um pouquinho da bagunça e diga, filho, mas que filho bacana que você é. Levou o lixo na rua para a mamãe, muito obrigada. Então, este falar, esse passar a energia para o outro, é importante na família, no trabalho, na sociedade. Nós estamos agora
vivendo no mundo uma fase que nós precisamos nos conscientizar que é uma época muito difícil, onde os pensamentos menos bons estão sendo aumentados na face da Terra. Eu não quero falar na face da Terra, vamos falar aqui no Brasil? Como é que nós estamos pensando aqui no Brasil? Nós temos que lembrar que nós podemos fazer a diferença com nossos pensamentos de paz, com o nosso pensamento de esperança, com o nosso pensamento de fé. Então, vamos lembrar, num Brasil que vai melhorar, sim, senhor. Dizem brincando que Deus é brasileiro, né? Então, se ele é brasileiro, não vai deixar afundar muito, não. Ele vai dar um jeitinho. Mas precisa de nós, que a gente esteja pronto a formar o nosso hálito mental conjunto de luz, de paz, de alegria. E, quando eu penso, pensamento, fala, execução. Mas é comum também, de repente, se pegar pensando menos bonito. Então, vai falar. Por exemplo, eu vejo esse rapaz, está de camiseta branca, bonita, mas faz de conta que eu estou num dia ruim. Nossa, ele ficaria melhor com camisa vermelha. Por que ele está de camisa branca? Para que falar isto? Não é? Eu posso pensar, ele ficaria melhor de camisa vermelha. Mas para que falar? Então, é mais fácil a gente começar educando o pensamento, segurando a fala. Certo? É um segundo entre o pensar e o falar. É um segundo entre eu ver uma camisa branca bonita e achar que tinha que ser vermelha, ou olhar uma camisa que dele está limpinha. É só, me desculpe o exemplo, que tenha alguma manchinha. Em vez de ver a camisa branca, vou olhar a manchinha. Para quê? Para quê? Pensamento é força. Pensamento é tudo, é a base de tudo. Nada se faz que antes não passe pela nossa criação mental. Então, eu digo sempre, cuidado com o falar, o tom de voz, a maneira de falar, as palavras que fala. Cuidado, que é a maneira mais fácil de você começar a se corrigir. Quando a gente começa a se corrigir, olhando uma coisa que você vai dar uma palavra meio áspera e consegue segurar, você, com o tempo, você consegue não pensar mais nas coisas menos boas, que é o ideal. E quando a gente fala dessa atração mental, eu fico muito preocupada, eu não, todo mundo fica, com a influência que esses espíritos menos evoluídos têm conosco encarnados, que eles influem mesmo. E por que esses que são menos esclarecidos querem nos influenciar para o mal? Porque também eles gostariam de trazer mais espíritos para o lado deles. E como é que a gente sabe que a gente está sofrendo a influência espiritual desses espíritos menos evoluídos? Os nossos mentores, amigos, eles, através da intuição, sugerem coisas para a gente. Os espíritos obsessores impõem coisas para a gente. Olha a diferença. Os amigos sugerem. Os obsessores impõem. Então, quando a pessoa começa a ter uma monoideia, isto é, uma ideia única, que se repete, ideias que, mas não sou assim, por que eu estou querendo atrapalhar a vida do meu funcionário? Por que isto? Então, quando vocês perceberem que essa ideia que se repete na cabecinha de vocês, e que é uma ideia que não é a que vocês costumam ter, como é que faço? O que eu vou fazer? Ocupem a mente, ocupem o pensamento com outras coisas. Como? Liga o rádio, cante as músicas que o rádio está cantando, saia na rua, conversa com o vizinho,
faça qualquer coisa pondo na nossa cabeça, na nossa mente, outras coisas, não permitindo que esse obsessor tenha influência sobre nós. Isso daqui, para a gente que é espírita e que sabe disso, é mais fácil a gente se haver. E quando não consegue, venha no centro espírita e peça socorro. E para isso nós temos, aqui no Kardec, a vida inteira nós tivemos, trabalhos de desobsessão, onde a gente tem condição de ajudar aquele irmãozinho do mundo espiritual que está equivocado a entender o que se passa, a entender a necessidade do perdão, da harmonia. Porque nós temos os nossos problemas, todos vocês têm, eu também, que são nossos, que nós vamos passar. Mas nós não podemos deixar que esses companheiros aumentem os nossos problemas. E às vezes, gente, quando a gente está assim, com dificuldades, com tudo, a gente tem que lembrar que nós reencarnamos com a ajuda espiritual de companheiros que nos ajudaram a ver os pontos principais de nossas vidas nesta encarnação. Os principais, não é dizer que hoje eu vou comer macarrão ou arroz. Mas se eu vou poder estudar, se eu vou poder trabalhar, que tipo de família eu vou ter, de pais, avós, que tipo de filhos eu vou ter, coisas necessárias para a nossa evolução. E esses companheiros estão conosco o resto da nossa vida. Agora, eles estão prontos a nos ajudar, se nós quisermos. E como é que nós queremos? Pelo pensamento. Então, quando a coisa apertar mesmo, não tenham dúvida, vão lá num cantinho da casa, sentem e façam uma prece a Jesus. Eu já cheguei a fazer prece dizendo assim, Jesus, socorro, está difícil. Então não tem nem palavras, nem orações, é socorro, Jesus, estou precisando de ajuda. E o interessante é que essa ajuda vem na hora. Quando vocês terminam de fazer a oração, fiquem quietinhos um pouquinho, vocês vão levantar, prontos para continuar a vida numa boa. Os problemas estão aí, continuam, mas não fazem aquela ferida no coração e vocês atravessam o tempo de vocês de uma forma harmoniosa. Porque tudo que puder ser consertado, vocês têm a obrigação de consertar. O que não pode ser consertado, vocês têm que aprender a conviver com os problemas que não têm conserto. Então, companheiros, quando nós sentamos na nossa cadeira lá para pedir ajuda ao alto, nós temos que lembrar que existem 3 tipos de preces. Primeiro, aquela que vai lá em cima, feita o rojão. Pá! Quando está precisando de socorro, vai lá em cima. A gente pensa e vai, sobe, 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 e imagina Jesus, que é aquela bondade infinita, que é o nosso irmão maior, que quer que a gente seja feliz. Então, a prece vai lá para Jesus e ele distribui aos seus mensageiros a incumbência de velar pela gente. Tem vezes que a nossa prece não consegue ser assim tão direta. É uma prece que não vai assim, vai desse jeito. Nesta hora, os espíritos amigos, nossos anjos da guarda, fazem assim, alavancam a nossa prece e levam para o mais alto. Mas, às vezes, a gente faz uma prece errada. Poxa, tomara que aquele meu companheiro de serviço quebre a perna para eu pegar o lugar dele. Então, a prece é isto. Então, existem tipos de prece. E as preces boas, que eu sei que vocês fazem, também não tem nem palavras, nem lugar, nem nada. Não precisa estar uma determinada postura para fazer a prece. Vocês podem fazer a prece guiando o carro, indo para o trabalho. Agora, de preferência, meus amigos, de noite, antes da hora de dormir, procure fazer aquela prece gostosa, pedindo a proteção e o amparo dos mentores amigos, que vocês serão amparados durante o sono noturno e orientados para o dia que virá. Quantas vezes a gente vai dormir preocupado com alguma coisa e no dia seguinte levanta como se a solução já tivesse vindo? Está tudo claro, tudo gostoso, tudo bom, não é isso? Então, veja, mente.
é a base de tudo. Da nossa convivência entre os encarnados, do nosso relacionamento com o mundo espiritual, sempre com espíritos que têm mais ou menos a mesma preocupação da gente. E, com isto, a gente tem condição de melhorar espiritualmente, que é o que nós precisamos, né? Então, meus amigos, nós estamos agora aqui no Brasil com essa atmosfera meio pesada e nós, espíritas, temos a obrigação de ajudar a desanuviar esse pensamento. Se Deus é brasileiro, Ele está conosco. Se nós estamos numa fase ruim, vai ser para melhorar. A minha situação financeira está difícil agora, sim, mas não vai ser eternamente isto. Certo? Alegria. Vamos nos alegrar com as coisas que Deus nos deu, que nós não pagamos nada por isto. Vamos nos alegrar com o passarinho que passa e a gente vê. A gente passa numa rua, poxa, que flor bonita que nasceu aqui. Com o sol que nos esquenta, com a chuva que veio ontem à noite, que molhou as plantas, deixou tudo verdinho, bonito. Então, nós temos que aprender a valorizar o que nós temos de bom. Aprender a valorizar a família que temos. Tudo. O filho difícil, a mãe que dá trabalho, tudo. Tudo é para nosso bem. Então, eu acho que, com esse pensamento de uma preocupação com a nossa maneira de pensar, eu não sei se vocês estão pensando agora, se tem algum filho, algum parente que está precisando de uma ajuda maior, vamos fazer esse nosso pensamento a esses familiares? Já que é o pensamento que manda, e que pensamento é uma força, pensamento modela, eu pediria a cada um, se tiver algum parente, que feche os olhos, pense nele. E vamos levar nosso pensamento até Jesus, que é o nosso médico e nosso mestre, pedir a esse mestre amado que nos abençoe. E que abençoe a pessoa que nós estamos pensando nesse momento, que ele possa ser envolvido na paz do mestre, na harmonia, na força que vem do alto, que esse nosso protegido possa encontrar o caminho melhor para os seus problemas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E em nome de Jesus, pedindo a esse mestre amado que abençoe a todos nós, encerro minha palestra. Obrigada.